avançando para a terça-feira, vamos explorar um pouco mais esse conceito de Boaz, o resgatador, que é também o título da lição. Boaz se apaixona por Ruth. É possível que ele fosse, quem sabe, um solteirão, alguém com já um pouco mais maduro, talvez, a gente não tem essa informação, mas eu imagino assim. E ele desejou, então, se casar com Ruth, mas havia uma barreira, havia um outro parente mais chegado do que Boaz. E este deveria, ao resgatar, ao comprar a terra de Noemi, porque ela já não tinha como viver, a não ser que vendesse a sua herança, a herança do seu marido Elimeleque, aquele parente, ao comprar a terra, ele deveria também suscitar descendência ao falecido, aos filhos de Ruth, aos filhos de Noemi, especialmente o marido de Ruth, que era o Malom, dos dois filhos mencionados. Então, este parente mais próximo, ele também, aqui a lição faz uma aplicação, ele apresenta algumas reivindicações, este parente que parece estar mais próximo. E ela coloca essa figura desse cavalheiro como sendo um tipo, uma figura de Satanás. E aqui são introduzidos 4 textos bíblicos: Jó, Mateus 4, Judas 9 e Lucas 22. Em Jó 1-6, Satanás se apresenta como aquele que oferece as vantagens e se sente o dono, o dominador, aquele que passeia, que anda pela terra, que coloca o seu pé, e onde se põe o pé é o símbolo de domínio, e ele quer parecer que ele é que tem domínio sobre todas as coisas, e ele maneja isso, e Deus autoriza que ele tire as coisas de Jó, e Jó não blasfema contra Deus. Em Mateus, ele se apresenta também como aquele que oferece as posses e reinos deste mundo, e suas glórias. Em Judas 9, ele vai disputar o corpo de Moisés. Em Lucas 22:31, é aquele que se apresenta para liquidar com Pedro. E aqui o autor faz, dos 4 textos, ele comenta 2. Ele menciona aqui a experiência de Jó, como Jó reivindicou como seu a devoção de Jó, dizendo que ele só servia a Deus porque ele era beneficiado pelo Senhor. Satanás estava dizendo: ele só te segue porque você é bom com ele. Tira tudo deles, você vai ver como ele vai te rejeitar e vai seguir a mim. Em outras palavras, era isso que Satanás estava dizendo. E acerca de Moisés, muito interessante essa figura registrada por Judas, verso 9, lá o pequeníssimo livro do Novo Testamento. Nós não temos os detalhes, mas Judas nos fala por inspiração que quando Jesus se apresentou, quando Miguel, o arcanjo Miguel, nome de guerra de Cristo, ele se apresenta para ressuscitar a Moisés, Satanás quer dizer: não, ele é meu. E Ellen White vai confirmar isso. Nesta citação de patriarcas e profetas, ela vai dizer o seguinte: Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia, porque pela primeira vez Cristo estava para dar vida a um morto. E Satanás ficou apreensivo. Ele vangloriava-se de que o servo de Deus, Moisés, havia cometido o mesmo pecado que ele, ou seja, chamou para si uma glória que pertencia só a Deus. E eu vou pedir agora que a produção coloque da metade do parágrafo para diante, ali começando com declarou. Declarou que nem mesmo Moisés, por favor, produção, declarou que nem mesmo Moisés havia sido capaz ou foi capaz de guardar a lei de Deus, que ele tinha tomado para si a glória de Jeová, o mesmo pecado que determinara a expulsão de Satanás no céu. E com essa transgressão tinha caído sob o domínio de Satanás. Cristo, no entanto, refutou essa alegação e Moisés foi ressuscitado. Olha a figura desse pretenso resgatador. Boaz, então, a história registrada aqui no capítulo 4, Boaz é muito interessante esse registro, né? Boaz vai ali até a porta da cidade, ele chama o outro resgatador, ele diz: não, eu fico com a terra. Mas quando Boaz diz: mas tem a viúva, tem Ruth, você tem que suscitar descendência. E quando ele diz: eu não posso, porque aí vai me dificultar as coisas, então ele já tirou o sapato, que era um símbolo de um pacto, de um contrato, ele já tirou o sapato, havia 10 testemunhas, e Boaz olha o que um coração apaixonado faz, 10 testemunhas, não precisava tanto.
E Boaz já confirma, e com isso ele fica livre para não só ficar com a herança de Elimeleque, ou seja, comprar a terra, mas dar descendência a este seu parente. E é curioso que do casamento de Ruth com Boaz nasceu Obed. Obed é um nome cujo significado é servo, que é um nome reduzido de Obadias, que quer dizer servo de Deus. E ele faz parte, portanto, da genealogia de Jesus, porque este Obed se tornará o pai de Jessé, e Jessé o pai de Davi, e Davi precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, que coisa linda. Por isso que aqui Boaz, o verdadeiro resgatador. Irmãos, temos que cuidar, muitas vezes, a circunstâncias, pessoas que se fazem passar por os nossos benfeitores, os nossos resgatadores, quando de fato só Jesus, somente Deus é aquele que nos pode resgatar. Só Ele tem o poder de nos redimir. Só Ele tem o poder de nos suscitar eternidade. Oh, meus amados, que nada deste mundo, que nenhuma outra influência, que nenhum outro brilho, nenhuma outra glória que não seja a glória do Senhor Jesus possa ser verdadeiramente a nossa história, a nossa compensação nesta vida e a esperança da vida eterna. E desta maneira, colocamos assim um ponto final nesta linda história. Há muita coisa para se falar, mas eu preciso obedecer aquilo que o autor nos trouxe para ser fiel à lição e que possamos destas experiências tirar lições para a nossa vida e assim pomos um ponto final na lição da terça-feira.